Olá, apaixonados pelo terror, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a um novo vídeo. Desta vez trazemos novas histórias de caminhoneiros para o canal. Mas antes de começar, não se esqueçam de deixar seu like, compartilhar e, se ainda não estiverem inscritos, inscrevam-se. Sem mais delongas, acomodem-se. Bora para o vídeo. Porta dos Pesadelos apresenta 9 histórias de terror com caminhoneiros nas rodovias malditas. História 1. O fantasma sentado. Meu pai foi caminhoneiro por mais de 30 anos e teve uma experiência que sempre compartilha e que o marcou profundamente. Ele estava dirigindo de Ponta Grossa, Paraná, para Ribeirão Preto, em São Paulo, em uma estrada deserta e reta. Estava concentrado na direção quando, do nada, viu um homem sentado no capô do caminhão, no lado do passageiro. Era um jovem solitário, com o cabelo sendo movido pelo vento, já que estava comprido. Ele ficou muito assustado. Sentiu suas mãos paralisadas pelo medo, uma sensação de nervosismo e horror percorrendo todo o seu corpo. Nunca soube de onde essa aparição surgiu, mas não parou de dirigir até chegar a um posto de gasolina. O homem desceu do caminhão num único salto. Ele olhou pelos espelhos e não havia mais ninguém, nenhum vestígio daquele jovem. História 2. A mulher na estrada. Olá, meu nome é André, sou caminhoneiro há 20 anos e já trabalhei em diferentes empresas. Numa madrugada na rodovia Presidente Dutra, dirigia a uma velocidade normal, sem sono ou algo assim. Percebi um vulto branco ao longe, acendi os faróis altos e, ao me aproximar, vi uma mulher caminhando à beira da estrada às 3 da manhã, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Parei para ajudá-la, mas quando desci e fui até ela, não havia mais ninguém. Estava sozinho naquela estrada escura e deserta. Não poderia ter fugido, pois não havia para onde ir. Voltei ao meu caminhão com um pouco de medo, já conhecendo histórias de mulheres caminhando pelas estradas. No entanto, sempre as imaginava de maneira diferente, transparentes ou flutuantes. Essa parecia muito real. Continuei dirigindo, mas a alguns quilômetros à frente comecei a sentir uma mudança na energia do caminhão, como se ficasse pesado. Supus que fosse algum problema mecânico, mas também percebi que a cabine começou a mudar de temperatura. Não estava frio. Era algo mais uma temperatura gelada. Quando olhei no retrovisor, vi aquela mulher sentada atrás de mim. Assustei-me tanto que dei um tranco no volante, quase batendo no muro de contenção, mas consegui frear. Fiquei atravessado na estrada. Ao olhar para a cabine novamente, aquela mulher não estava mais lá. Lembro-me perfeitamente da sensação gélida, mais fria do que uma geladeira, e o rosto daquela mulher não saía da minha mente. História 3. A seita satânica. Sou caminhoneiro e tenho muitos anos nessa profissão. Um incidente que nunca esquecerei aconteceu à noite. Cheguei a uma parada onde os caminhoneiros costumam descansar. Era um lugar solitário, tranquilo e perfeito para dormir. Eu estava sozinho naquele lugar quando alguns barulhos fora da cabine me acordaram. Olhei pela janela e havia muita gente, como se fosse uma festa. Fiquei surpreso, pois quando cheguei lá não havia ninguém e agora parecia haver uma festa acontecendo do lado de fora. Isso me intrigou, já que não havia casas ou estabelecimentos próximos. Acendi as luzes e o pisca-alerta e vi ainda mais pessoas. Desembarquei para ver o que estavam comemorando. Ao tocar o chão, vi um homem vestido de terno muito elegante. Ele começou a caminhar em direção a um monte próximo e as outras pessoas o seguiram. Eu entrei em transe e também comecei a caminhar com eles. Não sei por quanto tempo caminhei, mas quando acordei para a realidade, olhei para trás e percebi que o caminhão estava muito longe, como se eu tivesse caminhado por minutos. Se não fossem as luzes que deixei acesas, teria me perdido, pois o monte estava muito escuro. Quando olhei para frente novamente, não havia mais ninguém, nem o homem de terno, nem as outras pessoas. A única coisa que fiz foi correr de volta. Após esse acontecimento paranormal, contei a vários colegas e eles me disseram que nunca deveria ter parado lá, pois é um local amaldiçoado, onde havia uma seita satânica que, por ordem de seu líder, se suicidaram tomando veneno.
Alguns disseram que ao ficarem naquele lugar, algo ou alguém subia no teto da cabine e pulava sobre ele. Sobre o meu caso, supomos que o homem que vi era o espírito do líder da tal seita. Depois desse incidente, nunca mais parei lá. História 4. História de José Neto. Essa história não é minha, mas aconteceu com meu sogro, que era caminhoneiro por mais de 20 anos. Ele conta que estava dirigindo numa estrada de Natal, Rio Grande do Norte, após muitas horas ao volante e já se sentindo cansado à noite. Decidiu estacionar para jantar e descansar um pouco. Enquanto terminava de jantar, alguém bateu na porta do caminhão. Ele olhou e viu um jovem pela janela que lhe disse: "Senhor, poderia se mover? Eles vão passar por mim agora e não vão me ver." O rapaz se apresentou como José Neto. Meu sogro concordou educadamente, guardou sua refeição e, antes de ligar o caminhão e partir, desceu para verificar os pneus. Os da frente estavam bem, assim como os de trás, mas um pneu traseiro estava cobrindo a metade de uma sepultura. Ele se aproximou e leu o nome, que era o mesmo do rapaz que havia batido à sua porta. Além disso, percebeu que o rapaz não estava mais lá. Confuso e sem saber o que havia acontecido, ele subiu no caminhão e partiu rapidamente. Aquela unidade foi vendida porque outros motoristas experimentaram exatamente a mesma coisa. História 5. A mulher de branco. Meu avô trabalhou como caminhoneiro por um tempo, quando estava precisando de dinheiro extra. Ele dizia que seus colegas de trabalho contavam muitas histórias de fantasmas. Uma delas dizia que numa estrada de Vitória, Espírito Santo, uma mulher vestida de branco pedia ajuda para chegar em casa. Se alguém a deixasse entrar, os caminhoneiros perdiam o controle do caminhão e se chocavam. Meu avô não acreditava nessas histórias bobas. Pensava que eram apenas contos para assustá-lo. Um dia, dirigindo por essa estrada, viu uma mulher vestida de branco, com cabelos longos e negros, tentando fazer sinal para ele parar. No entanto, ele se lembrou dessas histórias e a única coisa que fez foi acelerar o máximo que pôde para se afastar dela. Decidiu olhar pelo retrovisor para ver se ela o seguia, mas ela não estava mais lá. História 6. O atropelado. Meu nome é Arlindo Orlando, sou um caminhoneiro conhecido da pequena e pacata cidade de Miracema do Norte e estava dirigindo em direção a Porto Alegre, conduzindo um caminhão com carga de alimentos da Sadia pela BR-153. Nesta rodovia há muitas curvas, mas também há trechos onde a estrada é muito reta e termina antes de uma curva. Decidi jantar, já eram 2 da manhã e eu não havia comido nada. Estacionei meu caminhão e me dirigia até o restaurante do posto de serviços. Comecei a jantar e não demorei muito, talvez 15 minutos, pois estava com pressa. Quando terminei, estiquei um pouco, liguei o caminhão e o coloquei em movimento. Entrei na estrada e acelerei, pois não havia curvas perigosas. Eu estava cantando músicas da banda Blitz e aproveitando a viagem quando, do nada da escuridão, à beira da estrada, um homem correu e se jogou na frente do caminhão. Nem tive tempo de frear. Passei por cima dele com tudo, freiei mais adiante e fiquei alguns segundos pensando no que havia acontecido. Peguei minha lanterna e desci no asfalto. Vi as marcas de frenagem junto com os destroços daquele homem, seu corpo irreconhecível espalhado na estrada parecendo uma pasta. A única coisa que me veio à mente foi ligar imediatamente para a polícia rodoviária. Quando eles chegaram, isolaram a área e me detiveram pensando que eu o havia atropelado por descuido. Eu estava no banco de trás da viatura, algemado, vendo os peritos fazerem seu trabalho. Um dos oficiais se aproximou para me interrogar. Eles tiraram as algemas. Pensei que tinham acreditado em mim, ou talvez estivessem querendo um suborno. Mas eles me soltaram porque na parte de trás da calça do homem que se jogou no meu caminhão havia uma carta. Nela ele explicava o que faria, mencionando problemas com a namorada e deixando os números dela e de seus familiares mais próximos. Por essa razão me deixarão livre, mas meu trajeto não foi concluído. Fui convocado para depor e muitas outras coisas. Meu chefe, dentro do possível,
Estava contente, pois meu caminho não estava envolvido em nenhum problema. Ele apenas disse que estava muito sujo e que havia pequenos restos do corpo nas rodas e aros e que teve que lavá-lo novamente com uma lavadora de alta pressão. Ele me deu outra viagem, desta vez para Fortaleza, por volta das 2 ou 3 da manhã. Estava com muito sono desta vez e me permitiram dormir algumas horas, pois a carga não era tão urgente. Estacionei o caminhão, liguei os pisca-alertas e reclinou o assento para trás. Comecei a adormecer, mas a lembrança daquela cena do homem correndo em direção ao meu caminhão começou a se repetir incessantemente na minha cabeça. Não consegui dormir bem, sentei-me novamente no assento e me debrucei sobre o volante. Comecei a adormecer novamente, mas antes de adormecer comecei a sentir frio, muito frio. A temperatura mudou drasticamente e eu me senti estranho, com uma sensação de formigamento por todo o corpo. Minha cabeça começou a doer e os pelos do meu corpo se arrepiaram. Levantei-me olhando para a estrada e abaixei a janela para pegar ar fresco. Ao baixar a janela, meu olhar se desviou para o espelho. No reflexo, ficou claro que alguém estava atrás de mim, exatamente atrás do assento. Pulei de susto olhando para trás, mas não havia ninguém. Pensei que fosse um efeito óptico e olhei novamente no espelho, mas já não havia nada. Tentei me acalmar dizendo a mim mesmo que era o sono que estava pregando uma peça. Estava dizendo isso quando comecei a sentir uma vontade imensa de virar para o beliche. Juro que não queria me virar, mas a vontade foi mais forte e acabei fazendo isso. Atrás de mim, ao lado do passageiro, estava alguém. Era o homem que se jogou na estrada. Eu o reconheci porque, no acidente, um policial me mostrou quem ele era. Mostrou-me seu documento de identidade. Fiquei paralisado. Queria gritar e pensava em dizer que não foi culpa minha. No entanto, as palavras não saíam. Realmente pensei em 1000 coisas para dizer, mas nenhuma palavra saiu devido ao medo que senti. Aquele homem desapareceu na escuridão. Foi nesse momento que reagi e pude me mover. Desembarquei do caminhão com os nervos à beira da loucura. Minha respiração começou a faltar. Embora eu tentasse respirar fundo, não conseguia. Levei vários minutos até me acalmar. Eu não queria voltar ao caminhão. Fiquei na estrada até o amanhecer, subi no meu caminhão e fiz a viagem. Ao chegar ao meu chefe, pedi 2 dias de folga. Não queria saber de caminhões ou viagens. Cheguei em casa com minha esposa e meus filhos e consegui esquecer tudo o que havia acontecido. No entanto, durante a noite, na madrugada, comecei a sonhar com esse homem. Ele não dizia nada, apenas o via na estrada, parado em uma extremidade e ele na outra. De repente, ele corria em minha direção, mas quando estava no meio da estrada, era atropelado por um caminhão. Meu caminhão. Esse sonho se repetiu nas 2 noites e sempre acordava suando ou gritando. Quando voltei ao trabalho, meu chefe me enviou em outra viagem, precisamente para Porto Alegre. Eu relutei, mas ele dizia que eu tinha experiência e que, se houvesse uma maneira, ele me pagaria mais. Eu estava com medo, mas não queria decepcionar meu chefe, que já havia feito muitos favores para mim antes. Comecei minha jornada novamente à noite, não havia comido. A melhor área para estacionar era justamente depois das curvas. Não ficaria na curva, pois era muito perigoso e imprudente. Desta vez, era 1 da manhã quando comecei a estacionar meu caminhão novamente. Liguei os pisca-alertas, mas não fiquei para jantar no caminhão. Desembarquei e me sentei na frente, no para-choque. Quando terminei minha refeição, me levantei instintivamente, olhei para o para-brisa e lá estava ele, no assento do passageiro, olhando para mim. Ele não estava desfigurado, parecia completo, sem nenhum arranhão. Foi aí que notei que ele parecia estranho, muito triste. Fiquei novamente paralisado, incapaz de me mexer. O medo me invadiu, comecei a me sentir mal, o estômago se revirou e comecei a vomitar. Quando terminei, olhei para ver se ele ainda estava lá, mas o caminhão estava vazio. Tive um medo incrível de voltar a dirigir e mais ainda porque, alguns quilômetros à frente, estava o local onde ocorreu o acidente. Passei 1 hora embaixo do caminhão até que passou um comboio do exército e pedi ajuda a eles,
dizendo que meu caminhão havia quebrado. Era mentira. Eu só queria me sentir acompanhado. Assim, o medo desapareceu. Comecei a dirigir e a completar a viagem. Ao chegar ao meu chefe, contei tudo o que estava acontecendo. Pensei que ele não acreditaria, mas ele entendeu. Imediatamente mandou chamar um padre para nos ajudar. Jogou água por todo o caminhão e rezamos um rosário, mas não funcionou. Continuei sonhando com esse homem em meus dias de folga. Sempre o mesmo sonho. Nada mudava, nenhum detalhe. Isso começou a me afetar. Eu não conseguia descansar bem. E o dia todo me sentia muito cansado. Fui ao padre e pedi que me ajudasse, que por favor me ajudasse, que não eram simples sonhos, que eu achava que aquela alma estava me perseguindo, mas eu não tinha culpa. Sua recomendação foi rezar um rosário no ponto do acidente. Quando me mandaram novamente a Porto Alegre naquela semana, procurei onde o acidente havia acontecido. Ao descer e estar lá, comecei a sentir um calafrio. Comecei a falar com ele, sabia que ele estava lá, disse que eu não era culpado, que eu não o fiz de propósito, que me deixasse em paz e que, por favor, não queria vê-lo novamente, nem em meus sonhos, nem no caminhão. Isso me fazia sentir mal, pois eu não conseguia descansar e precisava estar bem para a minha família. Orei muito, orei por várias horas. Nunca mais o vi, nem o sonhei novamente, mas tenho medo de vê-lo novamente. Às vezes, quando estou dirigindo, sinto que ele está atrás de mim, mas isso é apenas um trauma. História 7. O Menino Fantasma. Eu estava na rodovia Regis Bittencourt, indo em direção a Florianópolis. Era por volta das 11 da noite. Não era muito tarde, e em viagens como essa, você pode encontrar cozinhas especialmente pensadas para nós, viajantes. No entanto, muitas vezes passei por esta rota e nunca vi nenhuma, mas naquela noite, ao longe, vi uma pequena luz. Ao me aproximar, notei que era uma pequena cabana, uma cozinha no meio do nada. Não era nada incomum, e agradeço às pessoas que fazem isso. Pensei que era um lugar novo, e como estava com fome, decidi parar e comer um pouco. Ao descer e entrar, uma mulher muito bonita me atendeu. Pedi a especialidade da casa e um café quente, pois estava fazendo muito frio. Foi a melhor refeição que tive naquele dia. Ao terminar, começamos a conversar sobre se era um lugar novo, e ela disse que sim, que era a primeira noite. Conversamos mais alguns minutos e notei que outro caminhão também estacionou ao descer. Eram 2 homens e começaram a pedir. Tive que me despedir, pois não queria roubar o tempo deles. Subi no meu caminhão e continuei. Passaram-se 10 minutos, eu estava dirigindo, quando senti muita vontade de ir ao banheiro. Não gosto de descer do caminhão na estrada escura e deserta. Você nunca sabe com que animais ou ladrões pode se deparar. Mas isso era uma emergência. Então estacionei em um lugar que parecia seguro, pois não se via nada além de árvores. Ao descer, fui direto a uma delas e abaixei o zíper. Estava liberando todos os líquidos do meu corpo quando comecei a ouvir um assobio um pouco longo. Ouvia em todas as direções, o que me deixou alerta. Pensei que poderiam estar tentando me assaltar. Então subi rapidamente o zíper e corri em direção ao meu caminhão. Mas o assobio começou novamente. Cheguei ao caminhão e fechei as portas com segurança. Liguei o caminhão, mas não consegui ligá-lo porque estava muito nervoso. Foi aí que ouvi novamente aquele assobio. Parecia vir de trás da árvore onde eu estava. Quando olhei, pude ver algo saindo da escuridão. Um pequeno menino. Um menino de cerca de 9 anos, o que me assustou muito, a ponto de eu tremer de medo. Obviamente não era uma criança. O que diabos seria uma criança em plena escuridão, assobiando? Liguei meu caminhão e acelerei ao máximo. Olhei pelo espelho do passageiro e notei que ele ainda estava lá. A silhueta desse ser podia ser vista mesmo na escuridão. Continuei dirigindo por muito tempo em linha reta. Só me acalmei quando comecei a ver movimento na estrada. À distância, avistei um caminhão estacionado. Ao me aproximar, percebi que era o mesmo caminhão que estava na cozinha. Notei que a cozinha estava lá. Eu tinha chegado ao lugar onde comi. Mas o estranho, o perturbador, é que eu dirigi em linha reta o tempo todo, nunca desviei. E não percebi nenhum desvio, mesmo com medo. Porque a estrada neste trecho é reta. Não sei o que aconteceu naquela noite. Não sei como voltei ao mesmo lugar. Mas aquela noite foi a pior que já vivi como caminhoneiro. História 8.
O Homem Mariposa. Sou de Aracaju e preciso contar algo que eu e meu ajudante vimos. Trabalhamos para uma empresa dirigindo um caminhão. Sempre nos enviam em pares para evitar acidentes causados por cansaço ou sono. O que vou contar aconteceu em 2020, quando eu era ajudante e meu colega era o motorista. Estávamos dirigindo em uma estrada em Sergipe, não me lembro qual, mas lembro da hora. Eram 3 da manhã, atravessando uma área muito arborizada. Nessa parte, vimos movimentos bruscos nas árvores. Estávamos indo devagar, então conseguimos notar que algo nos seguia, pulando entre as árvores. Eu não conseguia ver o que era por causa da escuridão da noite, mas se movia rápido, fazendo as árvores tremerem. Meu colega percebeu e começou a acelerar. Pensamos que era algum animal, talvez uma nave muito grande, mas quando aceleramos para ver, percebemos que, entre as árvores, havia uma figura humanoide. Uma figura escura, saltando de forma inumana, estendendo asas gigantescas. Tinha a forma de uma ave, mas ao mesmo tempo de um humano. Felizmente, não nos seguiu. Perdeu-se pelo ar, entre as nuvens e a escuridão. Se tivesse sido só eu, pensaria que foi alguma alucinação, mas meu colega também viu. Nunca soube o que era. Se vocês têm alguma ideia ou teoria, talvez sobre algum animal que eu não conheça, por favor, me digam. Mas levem em conta que era do tamanho de um humano e parecia humano, apenas com asas. História 9. O animal humano. Na estrada. Há alguns anos, dirigindo um caminhão pequeno, tive que levar carga a uma fábrica. Em uma ocasião, estacionei para dormir um pouco. Já estava dormindo quando algo bateu na porta do passageiro. Mudei para o próximo assento para ver quem estava lá, mas não vi ninguém além de um animal, um veado. Não dei muita importância, talvez ele tivesse se levantado e batido na porta com as patas. Novamente, dormi. Mas minutos depois, uma batida violenta na porta me acordou. Olhei pela janela e vi o veado novamente. Abaixei o vidro e o afastei, dizendo para ele ir embora e jogando pequenas coisas nele. Mas esse veado começou a grunhir, e quanto mais eu o afastava, mais ele grunhia. Quando ele se levantou, quase chegou à janela. Era muito alto, e eu percebi que seu rosto era humano. Não estou mentindo, era um animal com rosto humano. Pulei do assento do passageiro para o do motorista, liguei meu caminhão e acelerei para longe daquela coisa que vi na estrada de Raposo Tavares. Sei que minha história é curta, mas isso deixou sequelas para mim. Por essa razão, decidi renunciar ao meu trabalho como caminhoneiro. Nas estradas escuras e solitárias, você pode se deparar com o que for, seres que até parecem fictícios, mas não são.